Embora tenhamos feito várias viagens ao espaço, na esperança de tentar encontrar vida fora da Terra, as coisas geralmente não acontecem ao contrário. Bem, isso acabou de mudar, pois os cientistas detectaram um novo visitante interestelar que trouxe consigo centenas de perguntas. Mas quais são essas perguntas e o que isso pode significar para o futuro da humanidade? É sobre isso que vamos entender neste vídeo, mas antes, já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Antes de chegarmos ao visitante, vamos fazer uma retrospectiva de 2017 para entender o que está acontecendo agora. Existem trilhões de rochas espaciais somente em nosso sistema solar, ainda mais fora dele. Mas as espaçonaves, telescópios e lasers que temos na Terra ainda passam noite e dia estudando-os de qualquer maneira. Isso porque qualquer informação que possamos encontrar sobre as rochas voando pelo espaço pode mudar tudo em um instante. Portanto, não há pedra que possamos deixar sem estudar. Enquanto os cientistas passam dia e noite estudando o espaço, nunca tivemos nada importante entrando em nosso sistema solar. Mesmo se tivéssemos, geralmente fica bem na borda do nosso sistema solar. Isso também se for rápido o suficiente para passar pela pressão absoluta com a qual os objetos precisam lidar. Portanto, fazer com que um objeto interestelar chegasse remotamente perto de ser detectado pelas máquinas na Terra nunca foi realmente um objetivo. Então, imagine a surpresa quando, em 19 de outubro de 2017, o telescópio Pan-STARRS 1 da Universidade do Havaí o avistou. Veja bem, esses telescópios trabalham no Programa de Observação de Objetos Próximos à Terra. É o departamento que estuda tudo o que possa assistir em espaço aberto. Então, esse poderoso telescópio capta tudo: rochas, satélites, gases e até poluição. Nada passa por esses caras. É por isso que eles foram capazes de pegar os dados trazidos imediatamente e encontrar o que, mais tarde, chamaram de Oumuamua. Oumuamua não era apenas uma coisinha normal no espaço. Era diferente de tudo que eles já haviam visto antes. Então, algo muito estranho alertou a todos. Normalmente, quando os pesquisadores estudam rochas no espaço, elas vêm de dentro do nosso sistema solar. Mas Oumuamua não era uma rocha normal. De alguma forma, chegou à área da Terra de fora do nosso próprio sistema solar. Isso é quase impossível. Nenhum objeto deve ser poderoso o suficiente para realizar viagens interestelares. Portanto, o fato de Oumuamua ter chegado à Terra foi absolutamente estranho. Mas aí as coisas ficaram ainda mais assustadoras. Oumuamua não dava sinais nenhum. Em vez disso, estava realmente acelerando à medida que se aproximava da Terra. Quando os pesquisadores mergulharam fundo nos dados que coletaram, descobriram que o Oumuamua não apenas acelerou constantemente enquanto se dirigia para a Terra, mas acelerou várias vezes ao longo da jornada de ida para a Terra. Entretanto, várias perguntas foram feitas. É uma pedra? Não tem motor, certo? O que está acontecendo? Essa era a pergunta que todos faziam no departamento. Bem, responder essas perguntas não estava ficando fácil. Geralmente, quando há uma rocha espacial aleatória orbitando o Sol, ela é sempre classificada como um asteroide. Eles chamam assim porque antes da velocidade do objeto e tudo mais que entrava em questão, era assim que Oumuamua aparecia, um asteroide. Mas depois que os dados foram processados e a rocha mudou de direção, ficou claro que esse pedaço de rocha não era um asteroide, era algo completamente diferente. Agora, o problema era que, devido à velocidade com que esse misterioso visitante atravessava nosso sistema solar, o tempo era essencial. Os pesquisadores precisavam descobrir tudo o que queriam em 11 dias. Nesses 11 dias, eles seriam progressivamente capazes de coletar cada vez menos dados. Então, quanto mais demorassem, pior ia ficar. Entretanto, as coisas ficaram ainda piores quando tentaram rotular Oumuamua de cometa. O Very Large Telescope do ESO no Chile foi chamado. Você sabe quando as coisas estão ficando super sérias, quando o Very Large Telescope tem que vir a dar uma olhada nas coisas. Ele foi encarregado de tentar descobrir as medidas exatas do objeto. Não apenas isso,
mas para levar os dados um passo adiante e descobrir sua órbita, cor e brilho. Documentar detalhe da rocha era essencial neste ponto, porque nada como isso jamais havia sido visto antes. Você pensaria que as coisas ficariam menos confusas quando os detalhes chegassem, mas não. Tudo ficou ainda mais confuso. Quando você imagina uma rocha espacial, um asteroide ou mesmo um cometa, o que você imagina? Provavelmente algo meio redondo, certo? Isso porque a maioria dos objetos no espaço são redondos ou pelo menos um pouco esférico. Também não é uma ocorrência aleatória. Todos os átomos em um objeto geralmente são atraídos para uma atração gravitacional, seja do Sol ou de outra coisa. Há sempre algo que mantém os átomos esféricos. Além disso, devido às condições em espaço aberto, com todos os detritos, gases e pressão, a necessidade de os átomos serem mais redondos amplifica ainda mais. Portanto, uma das coisas mais óbvias sobre o Oumuamua, que deixou todos perplexos, foi sua forma. Não era uma esfera, nem remotamente. A coisa tinha a forma de um charuto espacial gigante. O que é ainda mais louco é o tamanho dele. Tinha um raio de cerca de 200 metros e era 10 vezes mais comprido do que largo, diferente de tudo o que já havíamos encontrado antes, pelo menos dentro do nosso sistema solar, que é 287,46 bilhões de quilômetros de diâmetro. Com todas essas informações chocantes, eles até descobriram que o Oumuamua era vermelho, como um vermelho queimado, que muitos objetos em nosso sistema solar externo são. Algo extremamente estranho é que o Oumuamua não tinha um grão de poeira nele. É construído em pedra e metal sem água, gelo ou qualquer outra coisa. Com essa construção, você pensaria que essa rocha maciça estaria viajando bem devagar, mesmo que sua velocidade mudasse ao longo de suas viagens. Mas não, o charuto espacial gigante surpreendeu a todos ainda mais rapidamente. Na verdade, ele estava viajando a 85 mil quilômetros por hora. Uma das razões pelas quais isso estava acontecendo era que não apenas a gravidade estava puxando o Oumuamua em direção ao Sol, mas uma segunda força, que não podíamos ver, estava de alguma forma empurrando através do sistema solar. Com a velocidade e trajetória geral, os cientistas conseguiram descobrir que o objeto veio arremessado em direção à Terra a partir da localização da estrela Vega, que é a estrela mais brilhante da constelação do norte de Lyra. Mas por causa do tempo em que ela está viajando, mesmo que estivesse indo em uma média de 59 mil quilômetros por hora, não esteve nem perto da Vega nos últimos 300 mil anos. Isso também significa que Vega não estava lá quando o Oumuamua passou pela região. Era quase como se quanto mais informações os cientistas encontrassem, mais confusas as coisas ficavam. Mesmo que o espaço seja imprevisível, ainda teria que existir algo que poderíamos entender sobre esse viajante, mas até agora ninguém entendeu nada. Não era um asteroide, não era um cometa e nem era deste sistema solar. Algo aleatório que nunca vimos antes. E agora que já saiu do sistema solar, é possível que nunca mais o vejamos. Ou será que vamos? Bem, já falamos sobre quão raro era o Oumuamua em nosso sistema solar, como tem sido a única coisa que os cientistas têm trabalhado para descobrir há anos, apenas para voltar com mais perguntas ao invés de respostas. Mas agora as coisas ainda ficaram mais interessantes. Acontece que agora estamos realmente procurando por Oumuamua. Os cientistas descobriram que um objeto como ele entra em nosso sistema solar e inspeciona a região pelo menos uma vez por ano. Por causa de quão pequeno ele parece e quão longe está, nunca foi visto antes. Mas agora que telescópios como o Pan-STARRS-1 estão trabalhando nele, estamos obtendo as informações que nunca tivemos antes. Então, se este objeto está fazendo uma volta anual no sistema solar, poderia ser uma rocha inanimada arremessada pelo espaço, ou poderia ser uma nave espacial brilhante, acamuflada, verificando o que estamos fazendo. Isso parece um pouco exagerado, certo? Mas Paul Chourlas, gerente do Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra, disse literalmente que o Oumuamua é um visitante estranho de um sistema solar distante, com a forma de nada que já vimos em nosso próprio sistema solar ou na vizinhança do sistema. O que torna as coisas ainda mais loucas
é que o nome que deram ao objeto, Oumuamua, traduz literalmente do havaiano para um mensageiro de longe chegando primeiro. Então, o que esse mensageiro quer nos dizer e por que ele está apenas explorando o nosso sistema solar dessa maneira? Ou a NASA já sabe a mensagem que o visitante trazia? Mas aí, o que você acha que está acontecendo com o Oumuamua? Será que ele seja uma nave alienígena que atravessou o sistema solar? Ou é apenas um asteroide e cometa estranho? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. E até a próxima!